Pronto, estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa tarde. Feliz sábado para todos. Estamos voltando aos nossos estudos, não é? Desculpe, eu acabei atrasando hoje na entrada, tive alguns probleminhas de conexão aqui, mas agora, graças a Deus, está tudo certinho, né? E nós estudamos até a semana passada a respeito dos sinais da volta do Senhor Jesus, não é? Então, hoje nós vamos estender um pouquinho mais, não sobre os sinais, mas vamos estudar a respeito da volta do Senhor Jesus, tá? E como o estudo ele é um pouquinho longo, nós vamos dividi-lo, vamos fazer em duas partes. Hoje vamos estudar sobre os benefícios da volta de Jesus, ok? E também eu vou depois enviar para a Mara ou para o Wellington o estudo em PDF para que todos possam receber. E vocês vão receber 2 estudos bônus, tá? Em PDF. E eu vou enviar esse, os sinais da volta de Jesus. Aliás, esse sobre a volta de Jesus e os estudos que são bônus, ok? Então, nós vamos iniciar, como toda semana, orando. E o Wellington é nosso âncora hoje, né, Wellington? Então, hoje você que coordena aí, quem ora por nós, certinho? Wellington? Pedi para a Dayana orar, ela chegou aí agora. Ah, Dayana, que bom, seja bem-vinda, Dayana. Ora por nós, por favor. Tá? Oro. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Deus, pela mais uma oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar em nossos corações, que possamos permanecer firmes na Tua palavra e assim ajudar mais pessoas para o reino dos céus. Assim eu lhe peço, lhe agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Dayana. Queridos, então nós vamos iniciar nosso estudo aí, sabe, sobre os benefícios da volta do Senhor Jesus. Os estudos bônus que eu vou enviar para cada um de vocês é sobre a manifestação do anticristo e a personificação de Satanás, tá? Então, esses estudos, nós não vamos tratá-los assim diretamente como estamos fazendo. Eu vou enviar em PDF e depois nós vamos abrir um espaço para que perguntas possam ser feitas após vocês estudarem esse tema, ok? Mas hoje é sobre os benefícios da volta de Jesus. Pois bem, então eu os convido a abrir suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos. 14, de 1 a 3. Tá? E se alguém quiser ler, por favor. Alguém se dispõe a ler por nós? Bonito. Capítulo 14, qual? Os primeiros versos, do versículo 1 até o 3. Eu vou ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Obrigado, irmã. Olha, este texto é uma promessa dos lábios do Senhor Jesus, né, o qual o evangelista João registrou. É um texto entre 315 citações do Novo Testamento sobre a volta de Cristo, né? E os sinais já foram estudados. Então, nós podemos compreender que estamos às vésperas da volta do Senhor Jesus. A volta está mais próxima do que as pessoas imaginam, tá certo? Agora, Jesus promete, olha, estou subindo, estou indo para o céu e vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, nós sabemos que ele foi, não é? Ele promete voltar. Eu virei outra vez, ou voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Deus nos
Ele quer que a gente esteja com ele nos céus, tá? Então, uma promessa dos lábios dele de que ele vai voltar. E as promessas de Deus, elas são confiáveis. Nós não devemos ter dúvidas em nenhum momento. Todas as profecias concernentes à primeira vinda de Cristo, né? Como uma criança, do ministério dele, todas aquelas profecias se cumpriram com exatidão, já em pormenores, não é? Então, da mesma maneira, as profecias concernentes à volta dele, né, vão se cumprir. Então, ele vai vir com certeza. Até no livro de Números capítulo 23, versículo 19, lá no começo da sua Bíblia, Números 23, verso 19, nos mostra o quão é confiável a promessa de Deus. Números 23, o versículo 19, olha o que encontramos aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, não tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então é certo, a promessa da volta de Cristo, ela vai se cumprir nos nossos dias. Ele foi preparar um lugar para nós, ele vem para nos buscar. Ele vem para tirar os domínios de Satanás, os filhos já redimidos pelo sangue dele. Deus está ansioso para voltar. E muito em breve vai se cumprir esta profecia do retorno dele, tá? Por que Jesus vem? Qual é o principal objetivo da volta do Senhor Jesus? Então, eu os convido a abrir a Bíblia no livro de Tito. Tito, Novo Testamento, aí pouco antes de Hebreus, Tito capítulo 2, tá? E vamos ler a partir do versículo 11, ok? Tito 2, a partir do versículo 11. Vamos ver aqui, entender um pouquinho do propósito, o objetivo da volta do Senhor Jesus. O versículo 11, nós lemos o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quantas pessoas? Como é que o texto diz? Alguém encontrou? Está acompanhando? Todos os homens. Todos os homens. A todos os homens. Deus quer salvar toda a humanidade. Tá? Não existe uma predestinação no sentido de que Deus escolhe uns e exclui outros. A salvação está estendida a todas as pessoas. Mas para que as pessoas possam ser salvas, tá? Elas precisam passar por um processo. É um processo pelo qual o Evangelho está aqui trabalhando. Né? É o processo que está no versículo 12 de Tito 2. Até na minha versão, que é a João Ferreira de Almeida, atualizada, nós lemos o seguinte: educando-nos. Algumas versões dizem ensinando-nos, não é? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma que sensata, justa e piedosamente. Então, Deus quer salvar todas as pessoas, mas todos precisam aceitar esse plano educativo de Deus. Nós recebemos uma formação neste mundo para este mundo. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui na vida profissional, no relacionamento, é para viver aqui. Mas para a vida no reino de Deus, precisa de padrões mais altos, padrões mais elevados, mais nobres. E Deus quer, então, que te passe por um processo educativo. Esse processo educativo que vem através do Evangelho, então nós vamos valorizando coisas mais nobres, nós vamos renegando, deixando de lado a impiedade. Nós entendemos em lições anteriores que a palavra ímpio é quem não quer ter relacionamento com Deus. Pio é quem relaciona-se com Deus. O im é não relacionar com Deus. Então, nota que muitas pessoas se relacionam com a sociedade moderna, se relacionam com as finanças e muito bem, não é? Dedicam uma vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, não é? Para adquirir coisas e mais coisas. Mas aí Deus vai ficando no segundo, terceiro, quarto plano ou em plano nenhum na vida. Então, Deus vai nos mostrando que Ele quer nos reeducar para que possamos ter uma vida de relacionamento com Ele,
Porque o relacionamento para vivermos no reino de Deus, ele começa aqui. Ninguém vai subir se não tiver algum tipo de relacionamento com Deus aqui. Então, o processo educativo, né, é para nós possamos renegar a impiedade, né, e as paixões que este mundo oferece e vivemos agora, hoje, neste presente século, de maneira inteligente, sensata. Usar a inteligência para avaliar o que de fato vale a pena, o que é nobre. O que tem sido mais importante para você e para mim? São os valores deste mundo ou os valores eternos, os valores do reino? Então, esse processo educativo é que vai nos conscientizando daquilo que é melhor, do que é primordial, que é um relacionamento com Deus. E ainda o versículo 12, né, nós temos que ver aqui, nesse século, de maneira inteligente, de maneira justa. Essa justiça, é claro que nós não temos ela, nossa justiça é Cristo, é andar no caminho de Jesus aqui e piedosamente viver num relacionamento com Deus. Então, Deus quer salvar todo mundo, mas os que vão herdar, receber essa salvação, que está à disposição de todo mundo, é quem aceita o processo educativo. É o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E se prosseguirmos o versículo 13, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança. Onde temos depositado nossa esperança? Na nossa autossuficiência? Em Jesus. Tem que ser em Jesus, tem que ser nele, né? Porque a autossuficiência, né, a capacidade de gerir o nosso, né, intelecto, consciente intelecto, você acha que é inteligente demais, que é capaz de tudo, e vai deixando Jesus de lado. Outros depositam confiança em governos, né, e acaba se decepcionando. Porque as pessoas decepcionam a gente, nós decepcionamos as pessoas, e ninguém tem o controle de tudo nesse mundo, somente de Deus, somente Jesus. Então, ele é a nossa única esperança mesmo, né? E essa esperança se manifesta, como diz o versículo 13, quando ele vier, né? Como diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo quem? Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Eu digo uma coisa para vocês. Deus tem esse povo espalhado em todas as igrejas. Todas. Então, a salvação, tá, não está direcionado para a igreja X, igreja Y. Não, não. Deus quer salvar todas as pessoas. Agora, nem todos, embora tenham um conhecimento pleno da palavra de Deus e que não estão se colocando ou permitindo que o Espírito Santo processe esta educação, não é? Então, tem muita gente na mão de sacerdotes que não estão passando estes ensinamentos, educando para o reino de Deus. Estão direcionando para os valores deste mundo. É a prosperidade, é isto, aquilo, mas educando para o reino de Deus não estão. Mas Deus tem um povo espalhado em todos os lugares, um povo zeloso e de boas obras, um povo que mantém um relacionamento com ele. O propósito de Deus é salvar todas as pessoas. Esse é o objetivo da volta de Cristo. Buscar o que pertence a ele. Tirar dos domínios do mal os filhos os quais ele já pagou, ele resgatou com seu sangue. Então, ele vem para isto, colocar um fim no sofrimento humano. Então, não é sem motivo que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7, segundo Tessalonicenses 1, verso 7, o apóstolo, ele, olhando a aflição do mundo, já nos seus dias, e mesmo as lutas pelas quais ele passava, 1:7, ele fala assim: e vós que sois, a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando é que vamos ter alívio de nossas tribulações, de nossas lutas? E o texto conclui: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, a volta de Cristo
deve ser algo que devemos almejar com todas as forças. A volta de Jesus é a solução para todos os problemas. Eu não sei, você que está participando comigo, quais são os problemas que você enfrenta na sua vida. Não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, que ninguém que passa pelo palco deste mundo sai sem ser, de alguma maneira, atingido. Todos temos uma luta aqui. Às vezes um é problema de família, o relacionamento conjugal, outros são os filhos, outros é o problema de saúde, né? Outro é uma questão, quem sabe, social, ou de emprego, ou de finanças, enfim, cada um sabe onde a coisa aperta, onde dói no coração. Cada um tem a sua luta aqui. Agora, essas lutas, tem coisa que, ao olharmos para este mundo, tem situações que a gente não vê solução mesmo. E se a gente coloca a esperança nas coisas desse mundo, não tem resposta, não tem solução. Por isso que Paulo fala que a única esperança é a volta de Jesus. É o fim das tribulações, como Paulo também afirmou. Então, que possamos desejar ardentemente a volta de Jesus. Ele vem para colocar um fim nesse sistema mau aqui, nesse mundo de dor, nesse mundo que o diabo reivindica como se fosse dele. Embora, né, Adão passou para ele, mas Jesus a recuperou com seu sangue na cruz. Lá na cruz, quando Jesus disse está consumado, está pago o resgate do ser humano, e o planeta volta para Jesus, volta para Deus. O primeiro domínio volta para a torre do rebanho, voltou para Cristo, não é? Mas o diabo ainda reivindica como se fosse dele, e acaba oprimindo as pessoas aqui na Terra. E Jesus vem para pôr um fim no sofrimento da raça humana. Então, você e eu devemos desejar ardentemente que ele volte, certo? Ardentemente. Então, entendemos o objetivo da volta de Cristo, dar o alívio pelo qual nós estamos buscando e precisando. Agora, como vai ser a volta de Jesus? Então, tem coisas que nós devemos considerar, né? Hoje, tem as diversas ideias, né, a respeito de como vai ser a volta de Jesus. Eu já ouvi coisas absurdas, possivelmente você também, né? Já ouvi pessoas dizendo que Jesus vem como uma criança, de porta em porta. Outros dizem que ele vem como um velhinho, ou mendigando, pedindo comida, coisas de porta em porta. Eu já ouvi isso. Tem pessoas que acham que é assim que Jesus vai voltar. Outros afirmam que Jesus não vai pisar nunca mais neste mundo, neste planeta. E afirmam que, se ele descer aqui, ele vai receber os maus tratos até pior do que a primeira vez que ele teve. Outros acreditam que Jesus já veio, ele está reinando aqui invisivelmente. Olha, tem pessoas que arriscam até uma data, né? Em determinada data, né? 1914, alguns afirmam que nesta data Jesus está aqui na Terra, reinando invisivelmente. E são diversas colocações a respeito da volta dele. Mas como é que a Bíblia fala a respeito dele, da volta dele? Né? Então, primeiro vamos considerar o fato da vinda, como alguns acreditam, que é uma vinda espiritual. É apenas uma presença espiritual que só quem consegue perceber é quem tem fé, os olhos da fé. Tem pessoas que afirmam isso. Eu, certa vez, como eu faço evangelismo diariamente, eu tinha um horário marcado com uma família. Eu não lembro exatamente, tem alguns anos, se era o primeiro ou segundo estudo com a família. E cheguei da igreja no sábado, né? Almocei, aí com 2 horas já tinha marcado esse compromisso com a família. Aí eu ia sair, e a minha esposa disse, você tem estudo agora nesse horário? Eu falei, eu tenho. Ela falou, não, mas é que eu marquei com um rapaz que apareceu. Ele passa toda semana aqui em casa, ele me mostra coisas na Bíblia, e nós conversamos a respeito da volta de Jesus. Ele estava pregando sobre o reino de Deus, eu falei sobre a volta de Jesus com ele. Ele afirmou para mim que Jesus já veio, e que Jesus veio, está reinando aqui invisivelmente, desde 1914. E então eu marquei com ele que você ia recebê-lo hoje 2 horas, que ele podia vir aqui 2 horas, você vai sair agora. Olha, eu sinto muito, eu tenho que atender essa família. E eu não tinha anotado até telefone dessa família para comunicar com eles que eu ia atrasar um pouquinho. Mas como minha esposa tinha marcado esse compromisso com esse jovem,
Eu falei, bom, então eu vou atrasar o meu estudo um pouquinho, mas vou conversar com esse rapaz aqui. E ele foi pontual, ele chegou faltando um minutinho, né? Para as 2, né? Não atrasou, não, como eu atrasei para entrar hoje, né? Com dificuldade de conexão aqui. Ele foi pontual e eu disse para ele, olha, meu querido, vou recebê-lo porque nós falamos um pouquinho aqui, porque minha esposa marcou com você e nós não tínhamos combinado, né? Anteriormente, antecipadamente, de recebê-lo aqui, porque eu tinha outro estudo, ela não sabia nesse horário. Mas vou te propor uma coisa, nós podemos conversar 15 minutos, o máximo. Eu vou ter o maior prazer de voltar a falar com você no outro momento, com tempo, né, mais liberal, mais tranquilo. Pode ser? Ah, pode ser. Tá. Aí eu convidei, ele entrou, e eu, como não tinha muito tempo, tinha uma família me aguardando, eu fui direto com ele. Eu falei, escuta, vamos direto num assunto. Você disse para minha esposa, ela falou que Jesus, sobre a volta de Jesus com você, e você veio pregar para ela, quis pregar para você. E aí só que você afirmou que Jesus já veio e está reinando aqui numa determinada data, 1914, não é isso? É isso sim e tal. Eu falei, então vamos tocar esse assunto, certo? E ele perguntei, mas você tem certeza? Ah, ele veio. Eu falei, olha, 1914, né, tem um determinado tempo, mas nós não temos nenhum registro dentro da história de uma manifestação da divindade, de uma teofania que Cristo tenha vindo, né? E você determinou uma data, e a própria Bíblia menciona que a respeito daquele dia e hora, Mateus 24, 36, ninguém sabe, né? É um segredo que fica para a divindade, os homens não sabem tudo. E como é que você chegou a essa conclusão? Porque você não viu. Com certeza, né, nossos antepassados não viram, porque não há registro que ele tenha vindo. Mas como é que é isso? Como é que ele veio? Não, ele veio sim, de acordo com as profecias. Tal. Nós vamos ver essas profecias no outro dia. Ele veio e está reinando aqui invisivelmente desde 1914. Mas como é que se entende isso? Como é que se vê isto? E você é com os olhos da fé. Somente com os olhos da fé. Então, tem pessoas que acreditam que ele está invisivelmente aqui e afirmou uma data. E eu falo, olha, no livro de Apocalipse, eu convidei a abrir, né, Apocalipse, lá o capítulo 1, versículo 7, você pode abrir comigo, né, 1 e 7, que está dentro da sequência de nosso estudo aqui. Quando fala da volta de Jesus, fala, eis que vem com as nuvens. Ele vem do alto, ele vem com nuvens de anjos. Anjos aqui, nuvens, é um termo, né, que representa o coletivo de anjos na Bíblia, nuvens, tá? Ele vem com as nuvens, e quantos o verá? Como é que dizem na sua Bíblia? A minha diz, e todo olho verá. Todas as pessoas vão vê-lo. Inclusive quem? Aqueles que tinham fé nele? Não. Até quantos os traspassaram. Então, os soldados que furaram as mãos de Jesus com aqueles cravos enormes, né? Jesus teve os pés vazados com cravos também. Um soldado, para certificar que Jesus estava morto, com uma lança acabou ferindo o corpo de Jesus. Diz a Bíblia que estas pessoas, elas vão ter que ver a Jesus, tá? Se bem que nós vamos falar de ressurreições hoje, mas esta é uma classe que vai acordar na primeira ressurreição para morrer outra vez. Os que maltrataram Jesus vão vê-lo. Que diz a Bíblia que todo olho vai ver, até quantos não tinham fé em Jesus. Não é? E diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, o mundo todo vai contemplar a vinda de Cristo. Então, é uma vinda literal, física, visível para todas as pessoas. Não tem nada de ver com os olhos da fé aqui, não é? Até eu convidei esse jovem também, e nós lemos outras partes das Escrituras, como o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, versos 63 e 64, Mateus 26, 63 e 64, quando os sacerdotes, tanto Anás quanto Caifás, eles tratam Mateus, o que, Jesus. Olinto? Capítulo 26, tá? 26. Encontrou? Do 6 e 26? Capítulo 26, o verso 63. Ah, tá. 26. Isso, versículo 63 e 64.
É um capítulo grande, o capítulo do Evangelho de Mateus, 26, 63 e 64. Jesus ali no Sinédrio, diante dos sacerdotes, né? Então, no verso 63, o sumo sacerdote ele diz para Jesus, e o sumo sacerdote diz, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele colocou Jesus numa situação de usar o nome de Deus, jurar por Deus ali. E Jesus, então, responde, né? Versículo 64, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aná e Caifás, homens que fizeram tudo para tirar Jesus do caminho. Eram exploradores da fé, aproveitadores. E quando Jesus veio atendendo o povo, né, não estava tirando nada de ninguém, pelo contrário, dando de si mesmo às pessoas, isso gerou uma certa inveja nessas pessoas, esses sacerdotes. Eles fizeram tudo para destruir a Jesus. Eles criam em Jesus? Claro que não. Eu falo, vocês vão me ver vindo nas nuvens. Vocês vão me ver vindo sobre as nuvens dos céus. Pessoas que não tinham fé vão ver. Então, essa história que Jesus vem invisivelmente, está reinando aí, e somente pessoas com os olhos da fé vão vê-lo, ela não está em harmonia com a Bíblia. Resumindo essa história, um período depois, eu fui na casa de uma família a qual eu estudava a Bíblia com ela. E, para minha surpresa, eu encontrei esse rapaz lá. Eu não sabia, esse rapaz também era amigo da família, amigo das filhas de dessa senhora que eu estudava a Bíblia com ela. E eu observei que esse rapaz estava lá lendo a mão das meninas. Vendo o futuro nas linhas das mãos das meninas. Aí, quando ele me viu, né, ele me conheceu, ele ficou tão sem graça, despediu, ele foi embora. Aí perguntei para os meninos, eu falei, puxa, eu conheci, ele foi na minha casa para estudar a Bíblia comigo, lá com a minha esposa, nós conversamos um pouquinho, e agora estou surpreso, né? Ele aprendeu esses recursos aí de leitura da mão, é cigano por acaso, né? Ela falou assim, não, realmente ele não está mais naquela igreja. Ele saiu de lá, quer dizer, mas quando ele saiu da minha casa, que eu mostrei isso para ele na Bíblia, eu falei, olha, nosso tempo expirou, que eu tenho que visitar a outra família. Eu abri com você um espaço de 15 minutos. E eu tô certo que você não vai conseguir me responder agora, nem que tivéssemos aqui mais tempo a respeito desses textos que Jesus não virá secretamente. Então, eu vou sugerir uma coisa. Vai para sua casa, estuda a Bíblia, converse com seus líderes espirituais, mostre esses textos que eu te mostrei, e os ímpios também vão vê-lo. Tá? A hora que você tiver uma resposta, tá? Tem aqui o meu telefone, liga para mim, vamos marcar o encontro e nós vamos conversar. E você pode vir, trazer quem você quiser, nós vamos conversar. Me pergunte se ele entrou em contato comigo. Nunca mais. Ele saiu desse movimento. E um dia eu estava em um supermercado aqui na minha cidade, encontrei ele novamente, e ele com uma senhora, me parecia ser a mãe dele, era bem jovem, né? Ele me viu, logo já mudou do corredor do supermercado, envergonhado, né? Mas ele que deveria fazer era aproveitar, quando ele decepcionou com a doutrina do movimento dele, percebeu que está errado, não era afastar, é estudar a Bíblia, entender a respeito da volta de Cristo. Então, não é sem motivo que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, né, vários textos, quando ele fala dos falsos profetas, no versículo 11, no versículo 24, ele também alerta para a gente tomar cuidado para não ser enganado em relação à volta dele, porque os enganos existem. Os enganos existem a respeito da volta dele. Então, Jesus não virá secretamente. Todo olho vai ver. Tudo. Até os que maltrataram vão ver. Tá? E já vimos vários sinais da volta de Jesus aqui. Tá bom? No outro momento, até num estudo que eu vou mandar para vocês, existem alguns textos inspirados também de uma escritora. A gente vai falar sobre ela ainda, mas ela mostra que, por ocasião da volta de Cristo, vão ter alguns sinais, né, que nós não estudamos aqui. Nós estudamos sinais no mundo físico, né, sinais regionais,
mas vão haver alguns sinais que são universais. Isso está um pouquinho mais para frente, nós vamos estudar também, tá? Sobre a volta de Jesus. Mas Jesus, outra coisa, no estudo sobre os sinais da volta, eu lembro que eu apresentei aqui alguns falsos cristos da modernidade. Estão lembrados? Eu citei vários falsos cristos que foi enviado na lição para vocês. E a cada dia aparecem falsos cristos modernos. Acho que nós consultarmos hoje as redes sociais, a internet, vai ter um Cristo novo por aí. Cada dia vai surgindo novos falsos cristos. E esses falsos cristos, por incrível, né? Eles surgem de entre os homens. Sempre entre os homens. Sempre estão na mídia. O pessoal está fazendo cobertura, fotografando, falando. Surge de entre os homens. A Bíblia fala a respeito da volta de Cristo, que quando ele vier, não é um ser que vai aparecer no meio das pessoas. Não é. Não é? Ele diz a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 26, Marcos 13, verso 26, 13 e 26. Então verão o Filho do Homem surgindo lá na Inglaterra, ou lá no Japão, né? É isso que a Bíblia está dizendo? Então verão o Filho do Homem... Nas nuvens. Nas nuvens, vindo nas nuvens. Então Jesus não é um Jesus que vai brotar de entre os homens. Ele vem do alto, ele vem das nuvens, ele vem do céu. É diferente. E outra coisa, quando Jesus vier, ele não vai pisar aqui na terra. Para alguns que vamos conversar sobre isso, não é nada, não é novidade, né? Para quem já estuda a Bíblia, tudo, né? Já não é novidade. Mas talvez alguém esteja começando essa série com a gente, participando, e talvez acredite que Jesus vai aparecer aqui, ou acolá, e os noticiários, né, vão estar fazendo uma cobertura, diz, Jesus está em São Paulo hoje, está lá na Espanha, está... Não vai ser assim. Primeiro, ele vem do alto. E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, nós temos a informação aqui, tá? 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Diz a palavra de Deus o seguinte. Até eu vou ler desde o versículo... Olha, vamos fazer uma leitura desde o versículo 14 aqui, que nós vamos esclarecendo um tanto de coisa, ok? Desde o versículo 14. O versículo 14 diz o seguinte, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Estava de uma ressurreição. Então, quando Jesus desceu dos céus, ele vai chamar as pessoas que estão mortas à vida. Mas o versículo 15 fala assim, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, verso 15, tá? Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Deixa eu considerar esse texto com vocês agora. Paulo está dizendo aqui, hoje existe uma doutrina que ela chegou no Brasil há pouco tempo, né? E é a doutrina de um arrebatamento secreto, tá? Que as pessoas vão começar a desaparecer aqui e acolá. Até já trabalharam em uma série de filmes, 4 filmes já. Eu não sei quantos já ouviram falar do filme Deixados para Trás. Acho que já é a 4ª edição. Eu já assisti. Assistiu? Eu assisti 2, não quis assistir mais. É muita mentira. Né? Ele desistiu. De todos eles. Né? Então, é muita mentira essa doutrina aí de um arrebatamento secreto, que as pessoas vão começar a desaparecer. Então, esses filmes... Então, hoje, eles entendem, acreditam, muita gente acredita, que alguns carros vão desgovernar, né? E quando forem procurar lá, o motorista, ver se morreu, se o carro bateu, tal, capotou, vai encontrar só os pertences, o relógio, a roupa da pessoa, porque a pessoa foi arrebatada. Deus a tomou de forma secreta, um arrebatamento secreto. Aviões caem porque os pilotos foram tomados. Né? O marido ou a esposa, né, de repente, um some dentro de casa ou em qualquer lugar, desaparece, simplesmente desaparece. Isso é todo o conteúdo desses filmes. Né?
com base em interpretações mais distorcidas da Bíblia. Agora, esse texto que nós lemos aqui, olha como isso ele acaba destruindo esta ideia de uma forma poderosa, né? O 4 de 1 Tessalonicenses, aí o versículo 15, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, olha, de modo algum, precederemos os que dormem os que morreram, de modo algum, e precederemos, iremos subir antes deles. Então, o vivo não sobe antes daquele que morreu. E esse ensinamento de um arrebatamento secreto é que os vivos começam a desaparecer. Olha, hoje, 99% do meio evangélico acredita nisto, em um arrebatamento secreto. A Bíblia fala de um arrebatamento, mas não é secreto. E a Bíblia não coloca na ordem dos fatos, né, sobre a volta de Jesus, o arrebatamento como se fosse a primeira coisa a ocorrer. Então, a primeira coisa a ocorrer com a volta de Jesus, é em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 16, 4 e 16, fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo aqui é a voz de Cristo, tá? Arcanjo. Arque é aquele que lidera anjos, acima dos anjos, é Jesus, tá? Ouvida a voz de Jesus e ressoada a trombeta de Deus, que os anjos vêm com música celestial, tá? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque a Bíblia fala de duas ressurreições, tá? A primeira ressurreição é daquele que fez a vontade de Cristo, já, os que morreram em Cristo. E é o primeiro evento, é a primeira coisa a acontecer com a volta de Jesus, ressurreição dos justos. Agora, os demais que não fizeram a vontade de Deus não ressuscitam, a não ser aquela classe que vazou as mãos de Jesus com os cravos, né? Os pés de Jesus, os que receberam os maus tratos. E esses Jesus disse para o sacerdote, vocês vão me ver vindo nas nuvens dos céus. Então, essa classe acorda para ver Jesus voltar e morre novamente. Mas todos os ímpios não ressuscitam nessa primeira vinda. Tá? Ressuscitam de acordo com Apocalipse 20, o versículo 5, 1000 anos depois para o acerto de contas. Tá? Aí em Apocalipse 20, o versículo 5, Apocalipse 20, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é um ponto de referência para contar quando os ímpios vão ressuscitar, 1000 anos depois da primeira ressurreição. Tá? Então, na volta de Cristo, a primeira coisa a acontecer é a ressurreição dos justos. Esta é a primeira coisa a acontecer. Mas, depois a gente vai voltar aqui. Mas como é que os justos vão ressuscitar? Outro dia, ensinando sobre isso, alguém ficou um pouco apavorado, sabe? Então, antes que eu completasse o raciocínio, a pessoa disse, nossa, mas vai ser horrível ressurgir a Terra, cheio de ossos, de terra, vai ser uma coisa horrível. Então, as pessoas têm ideia de uma ressurreição como algo não muito agradável, né? Mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia fala que esta ressurreição, lá no livro de 1 Coríntios 15, tá? 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, Paulo disse o seguinte, eis que vos digo um mistério. O mistério é algo não revelado para a gente até que ele disse, tá? Depois já não é um mistério mais. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O dormir aqui é morrer. Nem todos nós vamos morrer, mas transformados seremos todos. Paulo está falando de uma transformação física aqui, tá? Num momento, diz o verso 52, num abrir e fechar de olhos, e de forma muito rápida, um piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a última música que os anjos vão tocar. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. De que maneira? De que maneira? Incorruptíveis. Incorruptíveis. O que quer dizer isso? Sem defeito nenhum. Então, não sai da sepultura ossos, sujeira, não. Saem
perfeitos. Se morreram com danos físicos, quem sabe muitos morrem mutilados, queimados, né? Ou às vezes com aparência nada agradável por doenças que vão consumindo a pessoa em vida. Mas quando a pessoa ressuscitar, uma aparência saudável, bonita, vai ser algo extraordinário. Pessoa perfeita, sem nenhum sinal de corrupção, dos sinais da velhice, das doenças, sai das sepulturas perfeitas. E quem estiver vivo também passa por essa transformação. É como diz o verso 52, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que tipo de transformação? Então, o verso 53 fala assim, porque é necessário que este corpo corruptível, quer dizer, esse corpo que envelhece, que adoece, que morre, é necessário que esse corpo corruptível se revestir de perfeição, de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, como é que essas pessoas ressuscitam? De forma perfeita, perfeitas. Né? Então, quando Jesus vier, nota que ele vem com todos os anjos dele. Em Mateus capítulo 24, o versículo 31, tá? Fala que ele vem acompanhado de todos os santos anjos. Mateus 24, versículo 31. Vamos lá. Ele enviará os seus anjos, e os anjos têm um trabalho, eles têm uma função aqui. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, música celestial, tá? Então, os anjos vêm tocando música, uma música que nós jamais ouvimos, com uma qualidade maravilhosa, e nós vamos estar procurando essa música, ela em todo lugar. De repente, você entra pela tua porta um ser majestoso, um anjo, dizendo para você, olha, acabou o teu sofrimento, chegou a hora, vamos embora. Os anjos descem, porque a função deles, os quais ele enviará, verso 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade da terra, onde tem um conflito contra o mal em toda a terra. Ventos é um termo relacionado a lutas, a problemas, a guerras aqui. Nós temos uma guerra espiritual aqui, e os anjos vêm na terra inteirinha recolhendo aqueles que pertencem a Deus, aqueles que já fizeram um pacto de obediência a Deus, aqueles que se permitiram educar pelo Evangelho. Lembram? Os que se permitiram educar pelo Evangelho, que foram subjugando a natureza pecaminosa, os desejos carnais, permitindo que o Espírito Santo produzisse um crescimento. Estes os anjos descem para recolher. Tá? Então, nós vamos subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens, conforme nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4, vamos voltar para lá. Tá? Mas antes, por favor, não volte, nós estamos aqui em Mateus 24, o versículo 31. Vamos ler o 25 e 31. 25 e 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quantos anjos vêm com ele? Como é que diz o texto? E todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Então, quando vier Jesus, ele vem acompanhado de todos os anjos. E quantos são os anjos de Deus? Lá em Apocalipse 5, versículo 11, 5 e 11, que são milhões e milhões, milhares de milhares. Ele vem com todos os anjos dele. Nós vamos ver criaturas reluzentes voando para todo lugar, recolhendo um, recolhendo o outro, ao toque de música. Vai ser algo maravilhoso a volta de Jesus. Ele vem para colocar um fim nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, mas ele quer salvar todas as pessoas. Está dando a oportunidade hoje, agora. Então, você que está iniciando essa série de estudo, né, conosco, que ainda não fez um curso da Bíblia, está acompanhando, é isso que Jesus quer para você. Ele quer o melhor, ele quer salvar. E está dando a oportunidade de você conhecer as bênçãos que ele tem reservado. Tá? Nós temos que aproveitar isto. Ele vem com todos os anjos dele, que são milhões e milhões e milhares de milhares. Então, esses anjos que recolhem os escolhidos. Porque Jesus mesmo não pisa aqui. Ele vem até as nuvens, ele fica no alto. Aí, voltando lá para
1 Tessalonicenses 4, agora nós vamos lá. Tá? Voltando. E nós vamos ver aqui o versículo 16, nós já lemos, mas vamos reler. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De que forma que ressuscitarão? Lembra? Em corpos perfeitos, livres da corrupção, sem nenhum defeito físico. Não importa a forma que a pessoa morreu. Não importa. Ela sai perfeita da sepultura. Aqueles que morreram fiéis ao Senhor Jesus. Mas o verso 17 fala assim, depois dessa ressurreição, nós, os vivos, recebendo já essa transformação física também, onde os sinais de cansaço desaparecem, as rugas somem, tá? O corpo cansado e curvado pelo tempo se ergue, né? Ergue, a pessoa acaba tendo uma postura que deveria ter, né? Então, a partir disso, diz o verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Vê que o arrebatamento ele vem depois da ressurreição. Então, tem muita gente que só prega isso, o arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. Deus vai vir, todo olho vai ver. Ele vem com toque de trombetas, tá? É os anjos quem descem para recolher os escolhidos. Ele fica nas nuvens, tá? E Jesus, ele convoca os anjos para isto. Até ao lermos o Salmo, depois a gente vai voltar para cá, tá? Em 1 Tessalonicenses, deixa marcado aí, tá? Mas ao lermos o Salmo 50, interessante essa leitura do Salmo 50, quando fala a respeito da volta de Cristo. Logo no verso 1 diz o seguinte, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Desde Sião, lembra quem participou das primeiras lições? Que Sião é o lugar do trono de Deus, é onde ele reina. Desde o monte Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Então, quando Deus se dirigir ao nosso planeta, Jesus vier ao nosso planeta, ao entrar em nossa atmosfera, se isso for noite, vai virar dia instantaneamente. A glória de Jesus vai iluminar tudo. Ele é luz. Tudo vai resplandecer, tá? E ele vem de forma silenciosa, diz, não, o verso 3 fala assim, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Então, para quem prega um arrebatamento secreto, uma vinda secreta do Senhor Jesus, vai ter que explicar esse texto aqui, porque ele não vem secretamente. Não tem nada silencioso, vem ao toque de músicas. E diz o versículo 3 ainda, perante ele arde um fogo devorador. Então a gente vê que o Asaf aqui em seus salmos, para falar a respeito da glória que emana de Deus, ele usou a linguagem de um fogo, mas que envolve o corpo de Deus. Né? Diz que ao redor dele esbraveja grande tormenta. Então a natureza, né, ela tem uma resposta na presença de Deus. Então, possivelmente trovões, relâmpagos. E ainda prosseguindo a leitura, o verso 4 faz, intima os céus lá em cima. O que é o ato de intimar? É uma convocação. Nós somos intimados a prestar esse serviço, perdão, somos, né, convocados. Então, Deus intima todos os anjos. Sabe que cada um de nós temos um anjo, né? Lá em 18 e 10 de Mateus, nós temos um anjo que nos acompanha, que nos protege, que anota tudo. Mas os anjos são convocados para uma reunião agora. É a reunião do momento em que Jesus vai descer à terra. Ele intima os céus em cima e a terra para julgar o seu povo. E olha a ordem que Deus dá aos anjos. O verso 5. Congregai os meus santos. Ajuntem eles. Congregue aqueles que fizeram comigo o quê? Uma aliança por meio de sacrifícios. Nós entendemos que o caminho para o céu aqui, ele é estreito. E tem tropeços, tem problemas. O diabo não vai permitir que você vá para o reino de Deus, o lugar onde ele morou, ele conheceu, né? Ele perdeu tudo aquilo. Ele não quer que você vá para lá, desfrute daquilo que ele perdeu. Ele vai colocar embaraços no seu caminho, no meu caminho. A jornada para o céu aqui, ela tem seus embaraços. É porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se alguém vier dizendo para você, ó, vem para Jesus, vem para a igreja,
a vida vai ser um mar de rosas, está mentindo para você. Esse aqui é o mundo de luta. E quando você toma uma posição ao lado de Cristo, as lutas aumentam. Mas tem uma coisa, você passa a ter um poder que antes não tinha para lidar com as lutas. É o poder do Espírito Santo ao seu lado. Ele é o Paráclitos, aquele que anda ao lado todos os momentos. Mas os anjos são convocados e ordenados a juntar, a recolher aqueles que tiveram que sacrificar alguma coisa aqui. Quem sabe mudança de valores, quem sabe abrir mão de alguns sonhos aqui para servir a Deus. Estes, Jesus vem buscar. Esses estão passando por problemas complicados para servir a Deus. Então, Jesus vem para acabar com toda a luta, com todo o sofrimento. Então, a volta de Jesus é um grande benefício para todos nós. Ele vai vir com todos os anjos, não vem secretamente. Temos o benefício de uma ressurreição, né? E aí, como voltando lá para 1 Tessalonicenses 4, diz que ali vai ter agora um ajuntamento daqueles que morreram, mas vão ser ressuscitados em corpos perfeitos, como aqueles que têm um corpo transformado. Né? Então, em 1 Tessalonicenses 4, o verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com aqueles que foram ressuscitados. Né? Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus não desce aqui. Os anjos descem para recolher os escolhidos. Mas é interessante que quando houver a ressurreição, Jesus dá ordem, né? A terra vai se formar novamente, não importa quantos séculos ou milênios que os salvos, né, já morreu, a terra vai se formar, vai formar um corpo, a vida vai ser devolvida. E as pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão na fé em Cristo, e aqueles que morreram na fé em Cristo, eles têm um reencontro. Então, onde quer que estivermos, o anjo traz aquela pessoa que morreu para encontrar com a gente. Eu tenho entes queridos que morreram. Eu perdi pai, perdi mãe, eu perdi um filho ainda jovem. E a minha esperança é esta, de poder revê-los. E o anjo vai tirar essas pessoas da sepultura. Se eu vier a morrer antes da volta de Cristo, né? E os filhos que tiverem, a família que ficarem servindo a Deus, o anjo também, eu espero, confio nisso, em ser recolhido pelos anjos lá na sepultura para encontrar com os familiares. Acredito que naquele momento, né, vai ter até lágrimas, mas lágrimas de felicidade, que nós vamos abraçar aquela pessoa, vê-la perfeita, não tem aquelas marcas da doença, da velhice. Nós vamos abraçar, vamos chorar de alegria, mas nunca mais nós vamos nos separar. E aí nós vamos ser transportados para encontrar Jesus nas nuvens e para morar com Ele no céu, né? E ficar com Ele no céu. Então, nós estamos estudando até agora os benefícios da volta do Senhor Jesus, né? Transformação física dos vivos, né? A ressurreição daqueles que morreram fiéis a Ele em corpos perfeitos. E diz a Bíblia, eu vou 2 minutinhos aqui, que o nosso corpo vai ser um corpo de uma natureza imortal. É um corpo físico, porém imortal. Muita gente acha que a ressurreição era espiritual. Um dia um estudo bíblico estava ministrando, aí apareceu uma senhora lá, até uma pastora evangélica. Eu estava estudando a respeito disso, sobre a ressurreição. E ela fez uma aplicação que essa ressurreição é espiritual, que não vai ressuscitar o físico. Aí eu tive que dar um estudo para essa pastora, mostrando na Bíblia que não é bem assim. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, o versículo 44, 1 Coríntios 15, 44, diz o seguinte: semeia-se corpo natural. Possivelmente você que está com a Bíblia corrigida, mais antiga, não está a palavra natural, está a palavra animal, né? A minha está animal. Está animal, né? Isso. Então, semeia-se corpo natural ou corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Então, o semear é ser sepultado. O ressuscitar é voltar à vida. Um corpo animal, um corpo natural é colocado na terra e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural ou animal, há também corpo espiritual. Vamos ver o que é isso aqui. O versículo 49, um pouquinho mais na frente, vai assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Adão, antes do pecado,
Ele tinha a imagem do que era celestial, puro, sem pecado. Após o pecado, a natureza de Adão mudou. E nós nascemos com essa natureza caída de Adão. Então, nosso corpo é chamado na Bíblia de corpo natural, de corpo animal. O corpo celestial era o modelo de corpo que Adão tinha antes de pecar, né? Então, existe o corpo mortal, perecível, e o corpo imortal. Então, é como diz a Bíblia. Agora, quando a Bíblia fala a respeito da natureza de nosso corpo, a gente pode consultar Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, para poder entender isto. Filipenses 3, versículo 21, diz sobre a volta de Cristo também, né? Nós aguardamos a Jesus, até o verso 20 fala assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora o verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si as coisas, um corpo semelhante ao corpo de Cristo após a ressurreição, um corpo imortal, tá? É por isso que ao lermos também, dentro dessa sequência, em Lucas 20, verso 36, Lucas 20, verso 36, olha que encontramos aqui, 20 e 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos de quê? Da ressurreição. Não podem mais morrer. Vamos ter um corpo de natureza imortal, semelhante ao corpo dos anjos. Isso não quer dizer que nós temos asas. Isso está reservado para o futuro, tá bom? Tem muitas coisas que nós podemos ver em outro momento, mas os anjos não morrem, porque não pecaram, estão em comunhão com Deus, né? Os santos anjos. Existe a classe que pecou, que acompanhou Satanás, certo? Mas nós não vamos morrer mais. É um corpo físico, é um corpo palpável, mas imortal. Isso é chamado de corpo celestial, ou corpo espiritual, tá? Então, nós não vamos mais sofrer os efeitos da degeneração, da doença, né, da velhice, nós não vamos mais sofrer os efeitos. Então, nós vamos dar uma pausa aqui, né, no estudo de hoje. Então, estes são alguns dos benefícios, alguns. O tempo não permite que a gente vá muito aqui. Da volta do Senhor Jesus. Não quer ficar livre das lutas dessa vida, quer ter uma saúde plena, uma vida que não acaba, quer rever os entes queridos que viveram integramente aqui diante de Deus. Prepare-se para isso. Porque a promessa de Jesus para você e para mim é essa, é o melhor. É um mundo sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem nenhum tipo de tribulação. É isto que Jesus quer dar e vai dar. E quando isto? Muito em breve. Os sinais já foram estudados. Estamos às vésperas da volta de Jesus. Ele vem para isto. Ele quer nos tornar pessoas felizes. Então, qual deve ser o nosso desejo? Ora, Senhor, venha logo. Venha logo, não demore. Como diz Paulo, Maranata. Né? Ora, vem, Senhor Jesus. Então, estamos guardando Jesus para receber essas bênçãos, esse privilégio também de estar com Ele, com o nosso Criador. Queridos, mas a Bíblia também fala dos efeitos da volta de Jesus sobre o planeta e também sobre a vida daqueles que não estão aceitando o plano da salvação. Então, a semana que vem, vamos estudar isto, os efeitos da volta de Jesus sobre este mundo e sobre a vida daqueles que não aceitam o plano da salvação. Tá bom? Ele faz parte desta lição, mas eu dividi o tema. Então, portanto, hoje, eu não vou enviar para vocês a lição de hoje. Eu vou enviar 2 lições antes, tá? Que é que eu disse que nós vamos deixar para que vocês estudem, porque eu vou perguntar semana que vem quem fez o estudo sobre as lições que eu vou enviar hoje, tá? E as lições, deixa eu ver o título da mesmo aqui, é a manifestação do anticristo. Nós sabemos que antes de Jesus voltar, o anticristo vai se manifestar passando-se por Jesus. Tá? A manifestação do anticristo, tá? E a personificação de Satanás. São temas que se compõem, eles são juntos, mas eu os dividi para que a gente possa ter um melhor aproveitamento,
analisar com mais carinho, mais textos bíblicos. Então, este eu vou enviar para vocês hoje. Envio para a Mara, ela distribui para vocês. Tá certo? Mas semana que vem, nós vamos dar continuidade a respeito da volta de Jesus e dos efeitos da sua vida. Ok? Nosso tempo expirou. Passa tão rápido, né? Embora eu entrei uns minutinhos atrasado, mas já foi 1 hora, já voou aqui o tempo, né? Mas semana que vem nós estamos firmes novamente, ok? E ao mandar a lição, façam uma reflexão sobre esse tema. Eu espero a semana que vem eu entrar um pouquinho antes, uns 5 minutos antes, para que possam fazer perguntas a respeito do assunto de hoje. Certinho? Wellington, passa a bola para você agora. Sim. Terminar com a oração, você mesmo faz? Faço sim. Então vamos orar. Senhor, nosso grande Deus e Pai, nós te somos agradecidos porque o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. E, Pai, descortine a nossa mente para que a gente possa ter uma visão clara do teu grande amor, do teu carinho, da sua companhia, das suas provisões e daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu te oro, Pai, em favor daqueles que estão participando desse estudo, estão acompanhando. Se alguns ainda não entenderam plenamente, falta um pouco de conhecimento, que esses estudos possam servir para isto, que a gente possa ser instrumento teu e que todos possam ter essa liberdade de abrir a palavra de Deus, de consultar, entender quais são os teus planos, Pai querido. Obrigado por tudo, pelos momentos que tivemos neste encontro. E ao nos despedirmos agora, eu peço que o Senhor permaneça com cada um, com cada família, com cada anseio, que possa proporcionar paz aos corações, se porventura estiverem aflitos, estiverem sem esperança, que eles possam ter em mente que o Senhor está voltando e o Senhor tem a solução para tudo. Obrigado, Deus querido. Dê a todos nós uma tarde de paz. Também uma semana que em breve vai iniciar, uma semana repleta da sua presença e das tuas bênçãos. Em nome de Jesus que oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Amém. Que todos, Amém. por a graça do Senhor Jesus. Obrigado, Olinto. Obrigada, gente. Olinto. Tchau, gente. Um prazer estar com Boa vocês. semana para vocês. Tá? Tchau, boa semana para todos. Obrigado. Com Deus, Nana. Beijo, Lurdinha. Beijo, beijo, Olinto. Tchau, Sofia. Tchau. Tchau, Tchau, Sofia. com Deus. Tchau, Tchau, Olinto. Com Deus. com Deus. Deus também. Obrigado, Olinto. Foi um prazer. Deus abençoe vocês.